A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje estaremos estudando a primeira lição dos jovens, o primeiro trimestre de 2025. Acredito eu que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Estudaremos o tema A Verdadeira Religião, que tem como subtítulo Um Convite à Autenticidade na Carta de Tiago. Nós já temos no nosso canal uma aula sobre o sumário, tanto da revista dos jovens quanto da revista dos adultos, que é ministrado por mim. E nós também temos a aula dos adolescentes, que é ministrado pela minha esposa psicóloga Daniele Ricobelo. E hoje nós iremos estudar a lição de número 1. Ela tem como título Um Convite à Autenticidade, que se encontra no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Quem estudou junto comigo o sumário vai perceber que da lição de número 1 até a lição de número 3, nós vamos estudar o capítulo 1. E isso é importante para que o professor que vai ministrar essas aulas entenda que não precisa dele fugir do capítulo 1. Atente àquilo que o autor propuser para estudar, ok? Então nós iremos estudar do versículo 1 ao 4. Na lição 2, do versículo 12 ao 16, e na lição 3, do versículo 19 ao versículo de número 27. Então não precisa ficar desesperado percorrendo toda a Bíblia, porque nós iremos estudar a carta de Tiago, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz na lição sobre o sumário, eu fiz algumas referências importantes sobre a vida de Tiago, então é importante que você vá lá e assista esse vídeo até para entender essa divisão que está acontecendo aqui, que foi proposto pelo autor da revista, que no caso aqui é o pastor Eduardo Leandro, tá bom? Vamos lá, um convite à autenticidade. O autor aqui no texto principal usa Salmo capítulo 51, versículo 6, que diz o seguinte: Eis que amas a verdade no íntimo. Eu estou falando de autenticidade. Ele ama o quê? A mentira, a vaidade, a preguiça, a desonestidade? Não. No seu íntimo, ele ama a verdade. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ou seja, aquilo que é revelado para o autor faz ele conhecer a sabedoria, ok? O resumo da lição. A autenticidade, no caso aqui ligado à fé cristã, é a chave para uma vida plena em Deus. A autenticidade é um ponto crucial dentro dessa revista, desse trimestre, porque a palavra autenticidade ela vai se desmembrar para outros assuntos importantíssimos dentro da lição, dentro do conjunto do livro, da obra que nós vamos estudar. Só que a palavra autenticidade ela aparece nas 13 lições. E a definição de autenticidade é muito importante já se definir logo no início, porque eu estou falando de genuinidade, ou seja, é ser verdadeiro e original. Não existe cópia, não existe fraude, não existe imitação. A pessoa ser autêntica, ela deve ser genuína. É ser verdadeiro em tudo o que faz e ser original. A autenticidade também está ligado à ideia de
integridade. Por que está ligada a ideia de integridade do ser humano? Porque fala da coerência entre as palavras, aquilo que sai, e as ações, aquilo que pratica, aquilo que realiza. Então estou falando de uma integridade que se desmembra entre a coerência de falar e de fazer. Também eu estou falando, além da genuinidade, eu estou falando da originalidade. A autenticidade é originalidade. Por quê? Porque ela preserva a identidade única desse ser humano. Então ele não se passa por duas pessoas, ele não tem duas caras, como é o ditado popular. Pelo contrário, ele preserva a identidade única que somente ele tem. E quando eu falo de autenticidade, eu estou falando de sinceridade. Por quê? A sinceridade é a ausência de fingimento ou hipocrisia. Então, sinceridade é essa ausência, a pessoa não ser fingida, a pessoa não ser hipócrita, a pessoa não ser mentirosa, ela não ser dilubriadora. Enfim, é a sinceridade ligada à autenticidade. Então, quando a autenticidade da fé cristã é a chave para uma vida plena em Deus. Então, eu tenho essa autenticidade pessoal, que é ser fiel às próprias crenças, no caso aqui a crença cristã, eu sou fiel à crença cristã, e também aos valores que essa crença quer que eu exerça. Então eu sou fiel a esses valores. Muito bem explicado aqui, irmãos. Então os irmãos têm uma base muito importante concernente a essa autenticidade. O autor vai falar lá no finalzinho, mas muito daquilo que ele falou já foi acrescentado mais aqui nesse ponto, tá bom? Então, os nossos objetivos realmente é apresentar a autoria e estilo da carta, é explicar o propósito e a atualidade da carta e também destacar a importância da carta de Tiago, tá bom? E aqui, eu tenho aqui as informações do autor, no caso aqui, ele é doutor em teologia e autor de várias obras publicadas pela CPAD. Esse pastor é de João Pessoa, Pernambuco, tá bom? E aqui nós vamos ter um quadro muito importante que você pode reproduzi-lo na lousa, que fala sobre as informações essenciais da carta de Tiago, tá bom? Aqui em Tiago capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, que é o objeto do nosso estudo aqui, ele vai falar que essa carta foi endereçada às 12 tribos que andam dispersas pelos lugares longe de Jerusalém, que nós vamos falar um pouco da perseguição, então elas estão dispersas. E as 12 tribos faz referência a essa amplitude, ninguém fica de fora, seja gentil ou seja judeu, não importa. Aceitou a Jesus, você não está de fora. Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. O versículo 2, versículo 3, versículo 4, o versículo 1 é apenas a saudação, mas o 2, 3 e 4 nós já vamos falar dentro do corpo do texto, porque é muito importante salientar e falar de forma mais precisa, tá? Vamos lá. Introdução. Nesse trimestre nós vamos ter essa jornada pela carta de Tiago, o autor deixa muito bem claro. Nós temos a ideia já extraída do texto de que Tiago busca encorajar esses irmãos que estão sofrendo grande perseguição e por isso estão dispersos, além de dispersos, estão sendo perseguidos por todos os lugares aonde eles encontram. Então eles estão sofrendo aflições e estão sofrendo como um bom soldado. Tiago capítulo 1, versículo de número 1, deixa isso muito bem claro. A ideia aqui, o objetivo, já dentro da nossa introdução, para nós entendermos tudo o que vai acontecer, é que a carta é feita e construída e elaborada
já que nós estamos falando de perseguição, para que esses leitores amadureçam a sua fé cristã. Com isso, com o amadurecimento dessa fé, em meio a tanta perseguição, em meio a tantas disputas, em meio a tantas dificuldades, eles possam ter esperança em meio à tentação. E assim, nós vamos ver que a ideia de suportar as provações e tribulações da vida, nós encontramos na carta de Tiago, logo nos primeiros versículos, que aqui ele cita, versículo 2 e o versículo de número 3. Aqui, nessa primeira lição, nós veremos a autoria, destinatário, importância, propósito, atualidade, convite, para que nós possamos viver uma vida autêntica, ok? Então é assim que nós vamos construir esse pensamento dentro da carta de Tiago e assim trazer pontos importantíssimos. Então, já na introdução, o autor já deixa bem claro os seus objetivos, tá? Vamos lá. A carta de Tiago. A autoria. A carta de Tiago é atribuída a Tiago, o justo, o irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém. Então, já aqui no nosso primeiro ponto, Mateus 13:55, o autor apresenta como ênfase a identificação da família de Jesus e com isso, no caso Tiago, pertence à família de Jesus, sendo irmão de Jesus. Então, aqui nós já temos a primeira ênfase. Em João 7, versículo 5, vai destacar que, embora eles estivessem na mesma família, compartilhassem a vida e a obra de Jesus, eles não acreditaram nele. Isso o texto deixa muito claro em João capítulo 7, versículo de número 5. É interessante que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, vai deixar bem claro que mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Ou seja, nós temos em primeiro plano o autor apresentando a família de Jesus, que inclui Tiago. Em segundo momento, o autor apresenta a família de Jesus, mas apresenta também que eles não acreditaram em Jesus. Em terceiro momento, ele acrescenta que após a morte e ressurreição, Jesus aparece a Tiago como ênfase no texto e a todos os apóstolos. É interessante também notar que em Atos capítulo 12, versículo de número 17, é o versículo citado na revista, vai dizer que quando Pedro foi liberto da prisão por um anjo, ele pediu para avisar Tiago, como ênfase, e aos demais irmãos. Então aqui nós temos uma ênfase muito clara sobre as evidências que apontam Tiago como irmão de Jesus. É interessante que quando nós abordamos a autoria e a carta de Tiago e essas ênfases que foram dadas, nós entendemos que Tiago, ele é o livro, né, é considerado o Amós, o livro de Amós, né, é considerado o Amós do Novo Testamento. E também outro ponto interessante é que há uma similaridade com os ensinos de Jesus. Então há uma preocupação na carta de Tiago com os resultados práticos. E isso também você via nas ações, nas falas de Jesus, a preocupação com a vida prática. Se você perceber, se você analisar o livro de Tiago, você vai entender claramente que Tiago diz menos acerca do Mestre do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Ele fala bem menos, na verdade ele fala quase nada de Jesus. Ele somente exemplifica e mostra através das suas palavras, na sua instrução, aquilo que Jesus ensinava. E ele, na verdade, ele diz menos, mas ele é o mais parecido
com Jesus do que os outros. Ele fala menos, mas a sua escrita é muito mais parecida do que as dos outros autores, tá? Então aqui nós já temos uma estrutura legal para nós iniciarmos esse primeiro tópico. O contexto histórico e a data. Tiago escreveu a carta em um contexto de perseguição aos cristãos. Isso deve ser deixado muito bem claro na primeira aula, que a carta foi escrita em um período de grande perseguição aos irmãos. Em outros textos, a citação às 12 tribos dispersas refere-se aos crentes de origem judaica. Os destinatários estavam familiarizados com o judaísmo, tá? Então vamos entender esse contexto, ó. Em 63 depois de Cristo, houve o martírio de Tiago, em 63 depois de Cristo, ok? Eu tenho a primeira expulsão, eu tenho uma expulsão que aconteceu pelo imperador Cláudio em Roma no ano 49 e 50. No ano 49 ou 50, houve a expulsão dos cristãos pelo imperador Cláudio, isso você vai conferir em Atos 18, versículo 2, por causa de um tumulto, por causa de um certo Crestos, que no caso ali, muito provavelmente era Jesus, tá? Fato é que se eu estou falando que essa expulsão de Roma, tá? É Roma. Expulsão de Roma aconteceu no ano 50. No ano 50 também aconteceu o Concílio de Jerusalém. No ano 50 aconteceu. Então, as datas mais prováveis para a carta de Tiago seria o ano 45 ou 62, já que ele morreu no ano 63 depois de Cristo, tá? Embora o autor, ele já datou a data aqui no ano 50 depois de Cristo. Então, casa muito bem com o Concílio de Jerusalém. Então, quando eu olho para essa saudação, que é muito importante, o capítulo 1, versículo 1, ela inclui cristãos e judeus ganhos para Cristo por Paulo e outros missionários, onde foram estabelecidos, havia também pelo menos um núcleo de judeu cristão. Então, a carta não é direcionada exclusivamente para os judeus cristãos. Pelo contrário, nessa época, Paulo já estava pregando. Então, muito provavelmente, essa carta chegou a várias comunidades que estavam dispersas e, assim, fato é que dentro dessas comunidades cristãs havia pelo menos um grupo de judeus convertidos. E daí o grande problema que vai surgir, principalmente ao qual vai surgir lá no contexto do capítulo 15, que nós vamos analisar conforme o texto for andando aqui, ó. Os destinatários estavam familiarizados com o judaísmo. Aí aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal data a produção da carta entre 45 e 49 depois de Cristo aproximadamente. Percebam, aqui 45 a 49 aproximadamente, porque é a Bíblia de Estudo Pentecostal. O autor destaca que é 50 depois de Cristo, mas há datas prováveis entre 45 e 62. Então, fato é que, independente da data, e isso é bom se especular, não é uma coisa à toa, pelo contrário, quando nós especulamos essas questões, nós colocamos um monte de coisas em xeque, até para dar mais credibilidade à carta. Então, é bom que se faça essa análise e aí busque o melhor caminho. Fato é que o mais importante disso não é a data, mas sim o objetivo dessa carta, para que ela foi escrita e qual é a importância dela. Então, entendendo isso, dentro desse contexto que Tiago escreveu, porque se eu coloco que a data é 45 ou a data é 50,
eu estou colocando ela dentro do concílio. E isso tem muito significado. Por quê? Em Atos capítulo 15, quando você analisa o texto, você olha que alguns homens estavam pregando a circuncisão como elemento essencial para a salvação dos novos convertidos. Judeus que haviam se convertido, mas estavam pregando a circuncisão e a observação da lei. Aí você encontra lá no capítulo 15, Paulo e Barnabé tendo uma grande divergência com esses cristãos judeus que estavam pregando a circuncisão e a observação da lei. Aí Paulo, Barnabé e outros subiram para Jerusalém para levar a questão aos apóstolos e aos presbíteros que estavam em Jerusalém. E assim, quando chegaram e anunciaram o que Deus fez, no caso Paulo, Barnabé e outros começaram a falar, um grupo de fariseus, perceba o texto fala que fariseus convertidos. Então nem todo fariseu havia negado a fé em Cristo. Fariseus que estavam naquela reunião em Atos capítulo 15, que eram convertidos, começaram a protestar. É necessário circuncidar e observar a lei de Moisés. Aí você vê Pedro tomando a palavra, fazendo o seu discurso nessa assembleia. Aí depois você vê Paulo e Barnabé novamente falando dos milagres e das obras que Deus havia feito na sua viagem. Aí você vê Tiago, que tem uma voz ativa e uma voz principal nesse concílio. Ele toma a palavra levando o assunto ao final. E daí os apóstolos e presbítero e toda a igreja enviou, através das ordenanças que foram estabelecidas, Paulo, Barnabé, Silas e Judas, que no caso ali é Barsabás, e eles pegam e enviam eles com cartas. E nessas cartas haviam a descrição daquilo que era tido como normativa para judeus e não judeus convertidos ao cristianismo. E assim você encontra, dentro desse contexto de mudanças, uma carta prática. Percebam que Tiago não tem preocupação em estabelecer doutrinas dentro da sua carta. É interessante, porque se você associa o tempo da escrita com aquilo que aconteceu em Atos 15, você percebe que eu já tenho uma igreja instruída, uma igreja que já tem doutrina, que já tem norma, que já tem conduta. Por isso que Tiago entra com a ênfase da fé e da prática, não se preocupando com nenhum tipo de doutrina que poderia ser imposta, adotada ou criada através dos ensinos de Jesus para determinadas igrejas. Por isso que ela é uma epístola universal. Ele não se preocupa com essas questões, até porque não é o objetivo dessa carta. O estilo e estrutura. O estilo da carta é direto e prático. Reflete essa personalidade de Tiago, uma preocupação de um líder pastoral, lembrando que ele tinha esse viés pastoral, muito provavelmente ele foi o líder da igreja de Jerusalém, e ele é aquele que realmente colocou o fim na reunião, na assembleia de Atos, capítulo de número 15, trazendo conselhos práticos, exortações e ensinamentos morais. É interessante destacar aqui que o líder deve falar pouco, assim como Tiago agia, mas suas palavras devem ser poucas, mas firmes, fortes, objetivas, claras e amorosas. E assim você tem aí um elemento indispensável para uma boa liderança. Um líder que saiba falar firme, mas que ao mesmo tempo ele fala de forma forte, mas também de forma clara, objetiva,
mas sem excluir o amor de suas palavras. E amor fala de preocupação, amor fala de cuidado, amor fala de esperança, amor fala de fraternidade, ok? Então, já que os irmãos entenderam tudo isso, acredito que sim, vamos aqui para o nosso tópico 2, propósito e atualidade da carta de Tiago. O propósito da carta. Aqui nós temos que o propósito é incentivar os cristãos a amadurecerem na fé. Outro ponto é que ele deixa bem claro no versículo 2 e ao versículo 4 que a prova que o cristão está passando produz fé e, através dessa fé, produz paciência. A aprovação aqui está centralizada na adversidade. Eu tenho ali cristãos que estão sendo perseguidos, que não estão mais nas suas casas, não estão mais nos seus lares, são cristãos que estão passando por grandes desafios, os seus bens foram confiscados pelo governo, ou seja, há uma dificuldade muito grande. Eu tenho cristãos que foram expulsos de Roma por Cláudio, eu tenho cristãos que foram expulsos de Jerusalém, principalmente quando houve a grande perseguição por causa de Saulo, e ele perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos devido à própria morte de Estevão, que ele teve consentimento. E ali houve uma grande perseguição. Então eu tenho perseguição espalhada por todos os lados. Os cristãos precisam se esconder em cavernas, em catacumbas, eles precisam se esconder em lugares obscuros para poder ter a sua vida preservada. E com isso eram acusados muitas vezes de canibalismo, porque eles falavam que participavam do corpo e do sangue do Senhor, e eram acusados também de promiscuidade, ou seja, de terem relações sexuais uns com os outros dentro de um culto cristão. Assim eles eram acusados, né, e dentre outras acusações que faziam com que eles perdessem campo, perdessem áreas, perdessem terras, perdessem tudo por causa do cristianismo. E Tiago tem um papel muito importante de falar que essas provações produzem fé e paciência, tá? Isso tudo para um grande crescimento espiritual e para que eles pudessem viver a sua fé de forma sólida e que demonstrem uma verdadeira maturidade concernente àquilo que eles professam, concernente àquilo que eles falam. Ou seja, eles precisam amadurecer. E Paulo falou muito sobre isso aos Coríntios, né? Para que não sejam meninos inconstantes, meninos que são tratados com leite, mas precisam agora serem tratados com manjares. Ou seja, eu preciso ter cristãos que são fortes, que são robustos, que saibam ouvir a palavra de Deus, como o autor colocou aqui, e colocá-las em prática. E é assim que o propósito da carta de Tiago se definem, tá? Tanto é que no versículo 21, que não é o objeto do nosso estudo aqui no primeiro momento, mas o versículo 21 do capítulo 1 fala: deixem todo costume imoral e toda má conduta, tá? Então é assim que vem o propósito de Tiago. Percebam, versículo 2 ao versículo 4 fala da atitude cristã em relação às provas. Isso é muito importante entender tudo isso. A partir do momento em que eles aceitaram a Jesus, houve uma perseguição pelo fato de professar a fé em Jesus. E a perseguição, ela vinha tanto do império quanto dos judeus. Em primeiro momento dos judeus e depois fortemente lá para o ano 64, na verdade, que começa a grande perseguição. Cláudio,
ele só expulsou os cristãos da cidade de Roma. Mas no ano 64, com o surgimento do imperador Nero, com a questão do fogo em Roma, né, que ele colocou fogo em Roma, você vê aí que começa uma grande perseguição. E parece que é fácil, irmãos? Não é. Foram 247 anos de grande perseguição. Isso só vai terminar a partir do ano 311 com o Edito de Galero e depois com o Edito de Constantino, que define a igreja lá como a igreja oficial do império. Então, não pensa que não passe batido. Ah, é uma perseguição e tal. Tente se colocar no lugar dessas pessoas. Hoje você tem sua casa, você tem seu carro, você tem sua família. Imagine você aceitar Jesus e você ter que deixar tudo isso, às vezes perder a sua família, perder a sua casa, perder os seus carros, perder as suas propriedades, perder tudo que você tem para viver uma fé em Cristo. Talvez não seja a sua realidade e talvez não seja a minha hoje, mas é a realidade de muitos cristãos espalhados pelo mundo. E pensando bem, nós já estudamos, a Coreia do Norte hoje é o país mais fechado do mundo. E lá, segundo as organizações cristãs, há em torno de 400 mil cristãos que vivem marginalizados pela sociedade devido à sua fé. Então não pense que isso é um fato só da igreja primitiva. Pelo contrário, hoje no Brasil, se os irmãos perguntarem, existe perseguição, irmão? Existe. Existe uma perseguição intelectual, existe uma perseguição cultural, existe uma perseguição jurídica e existe uma perseguição ideológica no Brasil. E não venha dizer que não existe perseguição no Brasil, porque existe sim. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não atuarmos nas várias áreas da sociedade, nós corremos sim um grande risco de restringir as nossas liberdades religiosas por causa desses pontos que eu acabei abordando, tá? Então, as provações não devem nos fazer perder a esperança e a alegria, porque a alegria é um estímulo para o cristão, porque a nossa alegria, ela vem de Deus. E assim, se nós tivermos esperança e alegria, nós passamos por todo tipo de dificuldade, por todo tipo de problema. Então sintam-se felizes, Tiago está dizendo, pois vocês sabem que quando a sua fé vencer as provações, vocês sabem, porque o cristão ele se alegra antecipadamente. Antecipadamente ele se alegra, porque ele sabe que após a fé vencer as suas provações, as nossas, ela produzirá perseverança e essa perseverança será perfeita, será plena, ela não terá rompimento. Aí sim, entraremos num estado de maturidade de maneira correta e não falhando em nada. A nossa fé será fortalecida e é assim que nós vivemos a obra de Deus. A aplicação prática, o autor vai falar aqui sobre o controle da língua. Ele destaca aqui no subtópico de número 2, e isso nós encontramos no capítulo 1, versículo 26, anote aí. Ele vai falar sobre a pureza moral, nós vamos encontrar no capítulo 1, versículo 21, e a justiça social, nós vamos encontrar no capítulo 1, versículo de número 27, tá? Então, no versículo 25 do capítulo 1, ele aborda a ideia da liberdade, que, consequentemente, foi ensinada antecipadamente foi ensinada por Jesus. Lá em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ele trata a ideia da liberdade como uma dádiva de Deus que liberta o homem, tá? Aqui no versículo 22 do capítulo 1 de Tiago, ele vai dizer assim, ó, não se enganem,
não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Versículo 25. O que eu vou ganhar? É importante você enfatizar esse versículo 25, tá? Do capítulo 1. O que eu vou ganhar em praticar o bem, em ser honesto, em fazer tudo certo, em ouvir a palavra? Olha o que o versículo 25 vai dizer. E é a lei, e a lei perfeita que dá liberdade às pessoas, se alguém examina bem essa lei e a não esquece, mas põe em prática, o que vai acontecer? Versículo 25. Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Então, tudo o que essa pessoa fizer vai ser abençoado. Não é a pessoa ser abençoada, é tudo que ela fizer. Tudo que ela fizer, aonde ela colocar a mão, o negócio que ela abrir, tudo que ela fazer vai ser abençoado, ok? O subtópico 3, um convite à autenticidade. Aqui o autor fala desse convite que é feito na carta de Tiago, assim como na aula no trimestre passado nós estudamos sobre provérbios e também lá falou sobre o convite à sabedoria. E aqui também nós estamos falando de um convite, mas esse convite está ligado à prática de ser verdadeiro consigo e com os outros. Então, falsidade, mentira, todo tipo de engano, falácias, contendas, ira, tudo aquilo que não é autêntico, essas coisas que não são autênticas, elas não têm lugar na pessoa do ser humano. Ou seja, eu preciso enaltecer, como cristão, enaltecer os valores e ações que são apresentados na carta de Tiago, tá bom? E na autenticidade na vida espiritual fala sobre a prática da fé de maneira que realmente possa ressoar com a crença em Cristo e não apenas seguir rituais ou tradições por obrigação. Então Tiago falou isso no concílio do capítulo 15, porque estava falando de circuncisão e observância da lei de Moisés para ser salvo. Tiago, na sua carta, fala, não, peraí, os rituais e tradições, eles são importantes, mas eles não devem ser obrigações para uma vida santa ou para a salvação. É muito além da tradição, é muito além dos rituais, tá? Então, esse convite é um chamado para uma vida de integridade. Vamos aqui para o tópico 3, falar sobre a importância da carta, os destinatários. Aqui ele está falando, como nós já anunciamos, que essa carta foi distribuída para as 12 tribos dispersas. E isso faz referência a todos aqueles que aceitaram a Jesus. Então, após os acontecimentos registrados em Atos capítulo 8, que causou a morte de Estevão e levou à dispersação dos cristãos, embora ela tenha sido escrita para os primeiros judeus convertidos, seu conteúdo é útil para todos os crentes em Cristo em todas as épocas. Lembra que em Atos capítulo 8, versículo 1, especificou lá, daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, já no capítulo 8, percebam que o concílio foi no capítulo 15, mas no capítulo 8, que foi anteriormente ao concílio, os cristãos de Jerusalém foram dispersos, exceto os apóstolos. E por onde eles foram dispersos? Para a Judéia e Samaria. E é importante ressaltar também que no ano 50, Cláudio expulsou os cristãos de Roma.
Então nós temos aqui expulsões em Roma e expulsões em Jerusalém, espalhando esses cristãos. E percebam que o autor deixa claro que a carta primariamente, até por causa de Tiago ser judeu, foi escrita para os judeus convertidos. Mas eu afirmei aqui também, e é uma das afirmações dos escritores, dos comentaristas sobre a carta de Tiago, que cada comunidade que chegava à carta de Tiago tinha pelo menos uma comunidade de judeus convertidos. Então eu tinha uma mistura entre prosélitos e judeus, tá bom? Então vamos lá. Os leitores da carta estavam enfrentando um ambiente hostil à fé e isso longe do seu lar. Pensa que triste. Pessoas que perderam família, às vezes a esposa largou, o marido largou, enfim, houve uma coisa terrível. Filhos foram separados, há uma generalidade de situações, propriedades foram perdidas, casas foram penhoradas pelo Estado, pessoas foram assassinadas, mortas por causa de professarem a sua fé, cidades inteiras com a sua idolatria não aceitavam de maneira nenhuma o cristianismo, e você tem aí um episódio, um momento muito terrível, tá? Subtópico 2, a relevância da carta de Tiago para a igreja primitiva, lembrando que nós definimos aí até o ano 100, né, que é a igreja do primeiro século. A ênfase na perseverança e na ação prática reforçava a necessidade de uma fé viva e ativa. Essa fé viva e ativa ajudava esses cristãos a enfrentarem essas dificuldades. Então ela desempenhou um papel muito importante na formação da ética e da prática da igreja do primeiro século, por isso que eu falei que vai até o ano 100. Então você vê aí uma formação muito importante concernente à ética e concernente à prática cristã. Subtópico 3, a sua contemporaneidade. A carta nós encontramos pontos importantes, relevantes, que eu queria que você marcasse aí. Quando a gente fala da importância da oração, a gente encontra isso no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. Quando você fala de provações, paciência nas provações, você encontra no capítulo 1, versículo 12 ao 18. Quando nós falamos de controle da língua, nós encontramos no capítulo 1, versículo 26. E também ele citou aqui o capítulo 3, versículo 1 ao 12, que também fala sobre a língua. Então eu tenho o capítulo 1, versículo 26 e depois o capítulo 3, do 1 ao 12. E a oração eu encontro no capítulo 5, versículo 13 ao 18, que foi citado na revista, e encontro também no capítulo 1, versículo 5 ao 8. Ok, meus irmãos? Então aqui nós encerramos esse ponto, né, essa página, essa aula, com grande alegria de saber que vai ser uma grande lição. Então, Deus abençoe você, sua casa, sua família, fique com Deus e que tenha aí uma boa aula nesse domingo. Amém?